Vamos conversar agora no sistema rolado de comunicação com o Dr. Manassés Medeiros, que é o diretor clínico do Hospital Dr. Augusto Dantas, em Parelhas. Dr. Manassés, o senhor... Hospital Dr. José Augusto Dantas, o senhor vivenciou aí uma experiência diferenciada neste final de semana, sexta e sábado, na unidade aí em Parelhas. O que é que aconteceu aí com a unidade? Na verdade, a gente já pegou o plantão com um paciente entubado, para o pessoal saber o que é, né? O paciente está com um tubo dentro da sua via respiratória inferior, dentro da sua traqueia, e está ligado a um ventilador para poder se manter vivo. Então a gente já assumiu o plantão com o paciente entubado, já assumiu o plantão no sábado pela manhã com o paciente entubado. Ele segue entubado até o exato momento. Então até agora a realização dessa entrevista, ele está lá entubado, aqui num leito improvisado, como se fosse uma UTI. Então ele foi, de uma certa forma, improvisado para que assim ele tenha condições de sobreviver. Então desde o momento que você entuba um paciente, coloca ele em ventilação mecânica, você tem que colocar ele numa UTI. Então, isso foi feito. A gente solicita a vaga via Estado, porque as UTIs são de responsabilidade do Estado, do Rio Grande do Norte. E desde então, a gente não tem sucesso, não vem tendo sucesso com essa solicitação. 3 vezes, dia 29, dia 1º, dia 2, no caso foi ontem, foi isso que eu publiquei. Por 3 vezes, houve 3 negativas dos hospitais do Estado. 2 negativas da UTI de Currais Novos, do Hospital Regional de Currais Novos, e uma negativa da UTI de Caicó. Então, ele segue aqui com a gente, ele segue piorando, ele segue muito ruim, com uma infraestrutura que não é adequada para ele. Porque a finalidade, a função de um hospital municipal, de um pronto-socorro municipal, é você dar o primeiro socorro, deixar o paciente em condições de sobreviver, dar o suporte inicial, que a gente chama, e a partir dali, ele é um paciente grave, ele tem que ser transferido para uma UTI, que é quem vai conduzir aquele caso. Só que não vai acontecendo. A gente deveria ter acesso à UTI no mesmo dia, em poucas horas, e o paciente hoje já está encerrando o seu 3º dia, aguardando uma UTI sem perspectiva nenhuma de que surja essa vaga para ele. Por exemplo, agora pela manhã, hoje é domingo, eu recebi outro paciente grave no pronto-socorro, intubei o paciente já é outro paciente, está entubado lá na área vermelha do pronto-socorro, aguardando vaga de UTI. Foi aceita uma vaga de UTI, foi dada uma vaga de UTI para ele em Natal. Então ele está ali nos trâmites burocráticos para ver se consegue ir para Natal para uma vaga de UTI no João Machado. Mas esse paciente idoso que está aqui dentro, internado há 3 dias, não tem perspectiva de vaga. Qual foi a justificativa que o Estado repassou para vocês? A justificativa é que o paciente tem uma função renal ruim. Por ter função renal ruim, ele... Na verdade, não é o Estado que repassa isso para a gente. A Central de Regulação recebe a solicitação e encaminha a ficha para onde tem a vaga. Se tiver vaga em Currais, ele manda para Currais. Se tiver vaga em Caicó, ele manda para Caicó. Os médicos reguladores, o setor de regulação de dentro do hospital, que gerencia a vaga, avalia e ele pode ou não aceitar. Só que a gente tem problemas sérios aqui na região do Seridó, que não há conversa, não há um fluxo bem estabelecido. Por exemplo, a UTI de Caicó, ela conta com suporte de hemodiálise. A UTI de Currais Novos não tem suporte de hemodiálise. Só que a referência principal para Parelhas é a UTI de Currais Novos. Então, se o paciente alterar a função renal, a UTI de Currais Novos nunca aceita. Sempre diz que não tem suporte de hemodiálise. Aí é aí que fica a minha indignação. Então, é preferível você ter a vaga de UTI. Você pode receber, porque eles tinham vaga. Desde ontem eles têm vaga. Eu sei que eles têm vaga. Porque a ficha só vai para eles se eles tiverem vaga, entendeu? Então, eles têm a vaga. E em off, eu soube que até a vaga lá. Só que, na visão deles, eles preferem que o paciente fique no seu município, em condições inadequadas, sem diálise. Porque diálise não tem aqui. Diálise não tem lá. Então não seria melhor que, se não tem diálise aqui, e se não tem diálise lá, não seria melhor que ele ficasse dentro da UTI? Só que eles não raciocinam dessa forma. Eles acham que se não tem diálise, o paciente é para morrer onde tiver, já que eles não têm diálise. Mas na verdade isso não é o ponto de vista correto. O ponto de vista correto é que se você não tiver a diálise ou qualquer outra coisa
que precisa para aquele paciente, ele não deve ficar no seu município de origem. Ele deve ficar numa estrutura que seja melhor equipada, que é a UTI. Mesmo que a UTI não tenha acesso a algum procedimento ou algum exame como a diálise, algum procedimento como a diálise. Mas eles não entendem. Então, é reiterar essas dores de cabeça com a UTI de Currais. Exemplo, UTI de Currais, se você quer mandar um paciente que você vê clinicamente que ele tem suspeita de AVC, só quer receber o paciente para tomografia feita para um hospital municipal, isso é muito difícil. Como é que um hospital municipal vai conseguir fazer isso? Se, por exemplo, você tem um paciente com hemorragia digestiva, dando sangue pela boca, vindo do estômago, só quer receber o paciente se tiver uma endoscopia, como é que um hospital municipal vai conseguir fazer uma endoscopia de urgência? Então, sempre é assim, quer receber o paciente que eu digo muito popular, enxuto, prontinho. Se fosse assim, eu não precisaria mandar para lá, porque se ele tivesse prontinho, eu ficaria com ele aqui. Se eu solicito uma vaga de UTI, é porque eu quero que a UTI, por ser um setor de mais alta complexidade, que ela dê esse suporte para o paciente. Ah, mas você não tem exame tal. Admita o paciente. Receba o paciente. Após você receber o paciente, você lá na UTI, dando maior suporte de medicamento, instrumento, equipe de pessoal mais bem treinada, você lá dentro, você solicita, via as referências do hospital, uma endoscopia, uma tomografia, ou o que quer que seja. O paciente sai da UTI, faz e volta. Mas não simplesmente recusar receber o paciente. E o paciente que morra na sua cidade, porque é isso que acontece hoje, ele morre na sua cidade. Então, eu já vi tanto isso acontecer aqui em Parelhas, já foram tantas vezes isso, que, sabe, tem hora que não aguento mais, a pessoa vai desabafa na rede social por causa dessa questão dessas negativas esdrúxulas, que no meu entender são negativas esdrúxulas. Eu não vejo outra colocação para isso. E qual é a situação aí real, como você já falou aí, do paciente, né? O que pode acontecer com ele nas próximas horas? Sinceramente, Geraldo, o que é que eu acho que vai acontecer? Com minha experiência, o que eu já vejo, que ele vai a óbito. Essa é a minha experiência. Por negligência do Estado, né? Eu acho que isso, ele vai a óbito por negligência, porque se ele tivesse recebido uma assistência adequada lá no início, ele teria feito a sua diálise, ele teria feito o seu esquema de tratamento mais bem feito, vamos dizer assim, como manda o figurino. E por não ter isso, ele fica numa assistência improvisada, sustentando a sua vida, porque senão ele já teria morrido, isso é fato, já teria ido a óbito. Mas ele vem lutando para sobreviver, mas em condições que não são adequadas, porque aqui a gente tem que dar um primeiro atendimento. A gente transformou a enfermaria numa UTI. Você viu lá o vídeo? Monitor, paciente com acesso central, sondado, sonda vesical, sonda lateral, usando 3 bombas de infusão, monitorização, ventilador mecânico. É uma UTI, a gente monta uma UTI para manter o paciente vivo. Mas e aí, o que é que vem depois disso? Precisaria que o Estado, prontamente, assim que a gente solicitasse a vaga, o fizesse o mais rápido possível para que recebesse esse paciente em algum setor. Não recebe, 3 dias hoje. E o paciente piorando. Ah, mas ele não iria sobreviver, não sei. Quem sabe disso é Deus. A nossa função aqui na Terra é fazer o melhor por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Seja ele idoso, como ele é um idoso de 80 e poucos anos, ou seja ele um jovem. Não importa se é idoso ou se é jovem, ele tem que receber um tratamento adequado para que ele consiga ter chance de sobreviver. Então, que ele vai a óbito, eu imagino que sim. Queira Deus que não, mas eu imagino que sim. Porque a cada hora que se passa, ele fica pior, e a cada hora que se passa, fica mais difícil ainda reverter o quadro. Porque a cada hora que se passa, a função renal dele piora, a inflamação piora, a infecção piora, porque ele não está numa UTI. Ele precisaria estar numa UTI. E o senhor está falando de uma realidade de Parelhas, mas com certeza outros municípios, não só próximos às Parelhas, mas menores, ou do Porto de Parelhas, sofrem a mesma coisa. Isso é rotina no estado inteiro, em geral, na verdade. Qualquer médico que dê plantão em cidades que não tenha UTI sofre disso que eu estou falando. Qualquer cidade aqui do interior, como pode citar Jardim Seridó, Jardim Piranha, São José, Acari, Jucurutu, todo esse arredor aqui, Parelhas, não esteve entre Caicó e Currais Novos, que são as 2 cidades que têm UTIs. São os 2 hospitais regionais, um em Caicó e um em Currais. E são os 2 que têm UTI. O mais bem equipado é de Caicó.
Isso é fato. É a UTI que tem mais suporte. Mas tem UTI nos dois. Então, foi médico, trabalhou necessidades, recebe no pronto-socorro pacientes graves, pacientes com os diagnósticos diversos, infarto, AVC, politraumatizados, choques dos mais variados, seja por sangramento, por inflamação, por infecção, e paciente que precisa de UTI, resumindo. Aí, a quem a gente recorre? Hoje em dia o sistema é informatizado. Acabou-se essa história de ligar. Você coloca no computador todos os dados do paciente, manda, cai na Central de Regulação do Estado. Central de Regulação do Estado, ela olha para o Seridó, ela não manda para Natal. Ela anda para Natal e, em último caso. Senão, ela tenta deixar a vaga aqui no Seridó, né? À toa que já teve pacientes que já passaram mais de 3 dias aqui. Isso não é a primeira vez, nem vai ser a última, não. Passam mais de 3 dias aqui, entubados. O último agora foi, se eu não me engano, há 2 meses, ele passou mais de 7 dias aqui entubado, sem ter vaga de UTI para ele. Então, isso é realidade em qualquer outra cidade aí. Talvez cidades menores, com pouquíssimos habitantes, 3, 4, 5 mil, consigam até com mais facilidade, porque os regionais, principalmente Caicó, olham com um olhar mais de comoção com as necessidades menores para receber os pacientes. Mas Parelhas, por ser a terceira cidade do estado, e graças a Deus hoje a gente tem um hospital que consegue dar o suporte bom ao paciente, vai ficando cada vez mais em segundo plano, sabe? E deixando de lado. Parelhas se resolve. Não, Parelhas não se resolve. Parelhas faz o que dá para ela fazer. E hoje a gente já consegue fazer muito. Porque antigamente o paciente morria amigo aqui nesse hospital. Hoje em dia a gente consegue deixar o paciente vivo, com qualidade, com suporte, mas tem um limite. Isso tem um limite. Porque a gente não tem UTI, a gente não tem nível de regional. A gente tem um hospital municipal de uma cidade de 22 mil habitantes. Então tudo tem limite, né? Ok, doutor, obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns aí pela iniciativa, né? Não só de falar que é o Sistema Rural, mas também de agir nessa proposta, né, de realizar uma UTI praticamente sem condições para suportar aí um paciente. Parabéns pelo trabalho, mas alguma coisa... Só para dar mais um exemplo, Geraldo, de como a situação do Estado é tão desmantelada. Eu disse a você que eu entubei um paciente agora pela manhã. Ele está ali na área vermelha, está entubado. A vaga de UTI dele foi dada. Porque a gente disse que a gente estava ambusando. Ambusando é quando você fica ventilando o paciente com um ambu, aquela bolsa com válvula, e não por ventilador mecânico. Aí o Estado deixa de olhar para o Seridó e passa a olhar para as vagas da capital. Aí arrumaram uma vaga para ele lá no João Machado. O João Machado falou com a gente, aceitou o paciente. Aí eu liguei para o SAMU. O SAMU disse que leva, só que o SAMU quer o quê? Uma tomografia para poder levar. E agora? Aí eu liguei para todos os hospitais para me arrumar uma tomografia lá em Natal. E até agora eu estou esperando uma resposta e não tem essa resposta. Para conseguir uma tomografia para o paciente, para ele poder fazer a tomografia, para ele poder entrar na UTI. Então, assim, o sistema, ele é feito para não dar certo. Ele é feito para não se conversar. Ele é feito para dificultar a vida, parece. Então, o paciente já poderia estar a caminho de Natal, da sua vaga conseguida lá, que a gente conseguiu, mas está aqui, no pronto-socorro, sendo ambusado, a gente fala em popular, ambusado, ventilando na mão do técnico que fica lá, e a gente passando de poucos e poucos minutos, por causa de uma burocracia. Cadê a tomografia para esse outro paciente, para ele poder seguir viagem para Natal para se internar no UTI? E esse é o paciente mais jovem, de 51 anos de idade. Então, sabendo a dificuldade que é? 2 entubados no hospital e a gente fazendo da tripa coração, usando todas as bombas de infusão que a gente tem, todos os ventiladores que a gente tem, todos os monitores que a gente tem, fora os outros pacientes que não param de chegar, pronto-socorro, enfermaria, e por aí vai. Então, essa é a realidade da saúde hoje, quando a gente depende do governo do Estado. Parabéns, doutor, pela iniciativa aí na cidade de Parelhas, né? E o objetivo, como sempre, é salvar vidas, né? E importa mais do que a burocracia imposta pelo Estado, pelas áreas de regulação e onde possa trazer aí um conforto para os pacientes. Obrigado, mais alguma coisa que você está perguntando? Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço esse espaço e peço aí aos superiores, governantes, que sentem e desenhem melhor os fluxos, porque quem está na ponta sabe que o fluxo não está bem desenhado.
Se o pessoal precisa vir para a ponta, aprender como é que se atende um paciente, porque quem fica lá atrás de um birô, lá em cima, desenhando fluxo, às vezes não entende como é que funciona na prática. Então, esses fluxos têm que ter a participação de quem trabalha na ponta, para que ele funcione e não fique somente desenhado no papel. Porque no papel é muito bonito, mas na prática não funciona. É isso o meu desejo para que essa saúde ande e que eu, por seridoense, que é o povo que eu tenho mais acesso aqui, eu sou seridoense, não fique sofrendo à mercê da vontade ou do desejo ou da incompetência de alguém que gere a saúde do Estado.